a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Paz seja convosco, amém? Que felicidade é minha, do tio Vitor, estar mais uma vez aqui na aula da Escola Bíblica Infantil para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Então, chama a mamãe se ela estiver pertinho aí de você, chama o papai, chama o irmãozinho, o primo, quem estiver pertinho de você para assistir essa aulinha e juntos aprendermos mais sobre os ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Amém? Ontem, dia 1º de novembro, iniciamos um novo mês do ano. Isso mesmo, o mês de novembro, onde para a nossa igreja é mês de comemoração e alegria, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular está aniversariando esse mês. É isso mesmo, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil está completando 69 anos de fundação, dia 15 do mês de novembro. E a gente não poderia deixar de, nas nossas aulas da escola bíblica, aprender mais sobre a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, na qual tem muito a nos ensinar. Amém? Mas antes da gente começar a falar sobre as doutrinas do Evangelho Quadrangular, coloca a mãozinha no coração, fecha os olhinhos, vamos se conectar com o Papai do Céu e pedir para Ele abençoar mais uma aula aqui, na qual você que está aí estará assistindo. Amém? Repete o que o tio Vitor falar com os olhinhos fechados. Papai do Céu, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui assistindo mais uma aula da escola bíblica. Que o Senhor possa abrir os meus ouvidos, o meu coração e a minha mente para que eu possa guardar
e aprender os ensinamentos da aula de hoje. Desde já, eu peço e agradeço em o nome de Jesus. Amém. Que coisa boa. Como o tio Vitor estava falando, esse mês a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil completa 69 anos de história. É isso mesmo, 69 anos que a Igreja do Evangelho do Quadrangular vem realizando um lindo trabalho aqui no Brasil. E a gente não poderia, nas nossas aulas, deixar de falar sobre as doutrinas do Evangelho Quadrangular, sobre os ensinamentos que essas doutrinas traz para as nossas vidas. E hoje o tio Vitor vai apresentar de forma breve o que é o Evangelho Quadrangular e o que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. E toda a aula após essa primeira aqui, da primeira semana do mês de novembro, estaremos abordando cada doutrina do Evangelho Quadrangular. Amém? O Evangelho Quadrangular, ele nasceu no coração de Deus e ele veio ser transmitido na terra para as pessoas através de uma mulher corajosa que amava a palavra de Deus, que amava fazer missões. O nome dela é Aimee Semple McPherson. Isso mesmo, Aimee Semple McPherson. É um nomezinho complicado da gente pronunciar, mas a gente vamos ficar chamando ela de Aimee. Então, toda vida que eu me referir à palavra Aimee, a pessoa Aimee, vocês vão saber que a gente está falando da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular no mundo. É isso mesmo, o Evangelho Quadrangular no mundo começou a ser transmitido para as pessoas através dessa mulher corajosa que amava a palavra de Deus, que amava fazer missões. E ela transmitiu a visão de Ezequiel, na qual uma vez, lá nos tempos que ela pregava debaixo de uma tenda para uma multidão de pessoas, Deus revelou a ela, mostrou a ela a visão de Ezequiel, que é apresentada no livro de Ezequiel, no capítulo 1. Depois pede o papai e a mamãe para ler um pouquinho para você. Onde apresenta a visão de 4 rostos. Que esses 4 rostos simboliza a pessoa de Jesus. Que já a gente vai falar o que são esses rostos e o que se trata cada um. Então daí nasceu, após essa revelação que Deus deu a Aimee, o Evangelho Quadrangular para as pessoas. Foi daí que foi fundado e foi iniciado o trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular ela é fundamentada em 4 doutrinas. Tio Vitor, o que é uma doutrina? Gente, uma doutrina é um conjunto de princípios e ensinamentos que vem da Bíblia Sagrada. E a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela apresenta 4 princípios. O primeiro princípio é Jesus salva, que é apresentada na cor vermelha. O segundo princípio é Jesus batiza com o Espírito Santo, que é apresentado pela cor amarela. O terceiro princípio é Jesus cura, que é apresentado pela cor azul. E o quarto princípio é Jesus voltará, que é apresentado pela cor roxa. O que a gente vai falar hoje é do primeiro princípio, é a primeira doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é Jesus salva. Isso mesmo, a salvação. A salvação, ela é apresentada como na Bíblia como o maior projeto de Deus, maior propósito de Deus para a vida do homem. Ela inicia-se esse projeto na vinda de Jesus na terra, para mostrar às pessoas, através de Jesus, qual o caminho certo a ser seguido para ir ao encontro de Deus.
Através de Jesus, que foi um exemplo aqui na terra, as pessoas poderiam seguir os passos na qual ele apresentava para ter o encontro com Deus. E esse projeto se resume em um versículo da Bíblia. Claro, em várias partes da Bíblia apresenta o plano da salvação de Deus para o homem. Mas existe um versículo que muitas pessoas, eu creio que você que está assistindo também conhece, que resume essa obra de Deus para a vida do ser humano. Que fica lá em João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o versículo que resume o plano de Deus, que é o plano da salvação para a vida do homem. Deus deu a vida do seu próprio Filho Jesus para que a gente, ser humano pecador, cresce nele, cresce na salvação e tivesse um encontro com Deus. A doutrina quadrangular, essa primeira doutrina aqui na qual estamos falando, ela é representada pela cor vermelha. A cor vermelha que representa o sangue de Jesus, que na cruz, quando ele se entregou por nós, foi derramado para nos limpar e purificar de todo o pecado. Então o sangue na qual é simbolizado nessa doutrina pela cor vermelha, ele apresenta a vida, ele apresenta a salvação. O símbolo que é utilizado nessa doutrina é o símbolo da cruz. O símbolo dessa doutrina é a cruz. A cruz que ela representa o local onde Jesus foi morto e entregue para que o ser humano fosse salvo. É isso mesmo, Jesus ele foi pregado no madeiro, esse madeiro é justamente a cruz, para que lá ele fosse morto, fazia parte do projeto de Deus, para que através da sua morte e do derramamento de sangue naquele momento, o ser humano tivesse, nós, pessoas, humanos, tivessem o acesso livre a Deus, tivesse o acesso à salvação. Então a cruz, ela representa, é o símbolo que representa a salvação. A cor vermelha representa a vida e falta ainda mais um elemento para completar a doutrina de salvação do Evangelho quadrangular, que é o rosto do homem. Lembra quando eu falei lá no início do vídeo que Deus revelou a Aimee, a fundadora da igreja, 4 rostos? A visão de 4 rostos, que é a visão do Evangelho quadrangular. O primeiro rosto é o rosto do homem, que representa a doutrina da salvação, que Jesus salva. Mas por que o rosto do homem? Porque Jesus veio como um homem na terra. Como o pecado surgiu a partir do homem, a forma que Deus tinha para mostrar o caminho certo às pessoas era também através de um homem. Então Deus colocou o seu Filho na terra como um homem, claro, sem pecado, mas para mostrar o exemplo às pessoas de como seguir os passos corretos para chegar até Deus. Então, o rosto que representa a doutrina do Evangelho quadrangular da salvação é o rosto do homem, que apresenta Jesus como Filho do homem que veio na terra para mostrar qual o caminho certo a ser seguido pelas pessoas para ter o encontro com Deus. Então, vamos recapitular o aprendizado de hoje. O que a gente está falando de hoje, a doutrina que a gente está falando hoje é de Jesus salva, que ela é apresentada pela cor vermelha, isso mesmo. A cor vermelha representa o sangue de Jesus que foi derramado no dia que ele morreu, que representa vida, que representa a salvação. Por isso a primeira doutrina é
vermelha, isso mesmo. A segundo ponto é o símbolo utilizado nessa doutrina, o símbolo apresentado por essa doutrina, que é o símbolo da cruz, que foi onde Jesus morreu e entregou sua vida para nos salvar. A cruz, que foi o local, vamos dizer, o palco onde aconteceu a morte de Jesus para que se cumprisse o plano da salvação do Senhor. E a terceira coisa é o rosto. Qual é o rosto da doutrina de Jesus salvo do Evangelho quadrangular? O homem, isso mesmo, que apresenta Jesus como filho do homem, que veio na terra como homem, né? O Filho de Deus que veio na terra como homem para ser exemplo para as pessoas de como chegar até Deus. Então, esse, resumidamente sendo bem breve, é o ensinamento da doutrina, da primeira doutrina da Igreja do Evangelho quadrangular. Jesus salva, Jesus como Salvador. E é para isso que ele veio aqui na terra, para me salvar, para salvar você, para ser exemplo para as nossas vidas, de como ser, de quais passos tomar, de quais atitudes tomar, de quais passos a seguir para a gente ter um encontro com Deus e a gente ter a salvação, que é o acesso para a vida eterna ao lado do nosso Pai, do nosso Deus. Amém? Então, fiquem com Deus, guardem essa palavra para vocês, que Deus os abençoe e que eu creio que logo a gente vai estar juntos, aprendendo juntos a Bíblia e os ensinamentos da nossa igreja, aí, na igreja mesmo, como a gente fazia antes. Amém? Vamos fechar nossos olhos, pedir a Deus para que esses ensinamentos na qual a gente conversou hoje, que é igual a que a gente aprendeu hoje, possa ficar no nosso coração. Então feche seus olhinhos, coloca a mão no coração e vamos falar com o nosso Papai do Céu. Querido Deus e amado Pai, agradecemos o Senhor por este momento. Louvo ao Senhor por cada criança que está tendo a oportunidade de assistir essa breve aula. Que os ensinamentos na qual foram passados aqui venham ficar nos seus corações. Que Jesus é o maior plano de Deus para o homem, que é a salvação. E que todos os dias a gente venha viver segundo o exemplo deixado por Jesus. E que venhamos a caminhar todos os dias em busca da nossa salvação e da vida eterna. Em o nome de Jesus, amém. Antes de encerrar a nossa aula, vou passar uma tarefinha bem rápida, coisa simples, que eu quero ver após vocês assistirem a aula, colocando lá no grupo, tendo a participação de vocês, colocando lá no grupinho do WhatsApp da Escola Bíblica Infantil. O que é que eu vou ter que fazer, tio Vitor? Uma coisa muito simples. Vocês vão ter que desenhar, e para isso eu vou estar mostrando aqui a foto, ó. Tá aqui a foto da bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Vocês vão ter que desenhar num papelzinho a bandeira da Igreja Quadrangular. É isso mesmo, da forma que está aqui aparecendo no vídeo. Vocês desenham um papelzinho em branco, pode ser um caderno, ou então uma folhazinha normal branca. E depois que vocês desenharem, claro, se tiver como pintar, pinta a corzinha vermelha, amarela, azul e roxa. Tira uma foto segurando a bandeirinha e publica, pede para o papai e a mamãe publicar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vou ficar aguardando as lindezas que vocês vão fazer nessa tarefinha. Mais uma vez, Deus abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Amém.